Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Naquele dia, que dia é esse? O dia do juízo final, o dia que ele vai derrubar Satanás no lago de fogo para sempre. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto. Cantai-lhe. Então, completando o que eu estava falando, o dragão que está no mar, ou seja, o dragão que está na terra, usando os corpos das pessoas. O mar é as pessoas. E naquele dia haverá um vinho tinto, que é a celebração lá em cima, que é o grande banquete que ele está preparando para esse dia. Tanto para os anjos caídos, os demônios, que vai ser lançado no lago de fogo, e aqueles que não ficar do lado dos Satanás, do lado dos demônios, vai receber esse vinho tinto, vai ter essa celebração lá em cima, no dia da ceia, a verdadeira ceia lá dos escolhidos, e não ficou do lado de Satanás. Eu, o Senhor, aguardo e cada momento arregarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia aguardarei. Então ele está guardando para esse grande dia, ele não está fazendo quase nada, mas está protegendo o povo dele. Mas ele está aguardando esse grande dia. Não há indignação em mim. Quem me poria sarças e espinheiros diante de mim na guerra? Eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Então, se quando Satanás, lá o anjo caído, rebelou contra ele, se ele quisesse destruir ele naquela mesma hora, ele faria. Mas ele não fez isso. Ele deixou ele fazer o intento dele, para ele achar que ele era como Deus. Então deixa ele ser igual a Deus, igual a mim. Vamos ver se ele consegue. Mas ele não consegue porque ele é ruim. Quando o Altíssimo sai de uma pessoa, a pessoa se torna ruim. Porque bom só é o Altíssimo. Não existe ninguém bom. Só ele é bom, o Altíssimo. O que se apodere da minha força e faças paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Então, é o que sempre está dizendo. Quem quiser apoderar dessa força dele, ficar do lado dele, não sofrer dano com essa força dele, com esse poder dele, fica do lado dele, porque ninguém consegue ir contra ele. Dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá, e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Então, ele preferiu esperar que a humanidade nascesse nessa terra, viesse para essa terra, que essa humanidade eram os anjos que se rebelou também junto com Lúcifer lá em cima. Então esses anjos aí, eles se arrependeram. Então os anjos que arrependeram era para nascer no jardim do Éden. Mas como Satanás foi lá e matou Adão e Eva, aí Satanás entrou no jardim e derrubou os dois. Então toda geração que nasceu de Adão e Eva, nasceu já morto. Então ele veio para esse mundo, deixou nascer o povo dele. Deixou o povo que era de Caim nasceu, rebelaram tudo contra Deus. Aí nasceram também os anjos arrependidos, começou a nascer, a partir do 7, e veio vindo de lá para cá, e vai frutificando, aumentando esse povo, para até chegar a geração de Yahushua. Ele estava esperando esse momento, que é um dos momentos que ele estava esperando. Por isso que não deixou o Satanás fazer o que ele quis, usar o povo. Feriu-o como feriu aos que o feriram? Ou matou-o assim como matou aos que foram mortos por ele? O Altíssimo aqui não fez igual o Satanás fez, que enganou os anjos lá em cima, através da farsa, do engano, da mentira. Então o Eterno não fez isso. O Eterno mandou o Filho dele aqui. Ele estava prevendo mandar o Filho dele aqui, para nos resgatar, para nos tirar da mão de Satanás. E isso, como todo mundo sabe, ele já fez. Com medida contendestes com ela, quando a rejeitaste, quando a tirou com seu vento forte, no tempo do vento leste. Esse vento aqui era as palavras de Satanás. Ele começou falando mal do Eterno para os anjos, lá em cima. E ele levou, como vocês sabem, a terça parte dos anjos. Caiu nessa lábia dele. Ele começou com esse engano todo. E está dizendo que Deus não fez isso também, igual ele fez. Não foi com engano, não foi com mentira. Então o Satanás aqui ele derrubou os anjos lá em cima. Então por isso ele é o ladrão, o que rouba e o que mata. Ele fez essas três coisas. Ele matou com as palavras lá de mentira. E hoje, se você continuar na mentira, a mentira das religiões, na mentira que as pessoas falam sobre o Eterno,
que ele é um Deus, vários deuses aí, que todo mundo adora, cada um seu Deus. Só existe um Deus. A mentira que está rolando aí dentro das religiões não é o Deus verdadeiro, é o Deus mentiroso, é o Deus falso, é Lúcifer. Ele criou a religião para desviar aqueles que estavam voltando para o eterno, que têm intenção de voltar. Então ele usa de engano. Como ele viu, quando ele matou Yahushua, ele veio e montou esse plano. Esse plano é chamado da primeira besta, que é através dos anjos caídos. Ele está aqui em corpo de carne, aqui carne e osso aqui nessa terra. Só é que as pessoas não percebem. Mas ele é essas pessoas grandes, essas pessoas de religião aí, ó, grande. E também são os políticos, são tudo. Essas pessoas grandes são os anjos caídos. Então ele armou esse plano para ver se engana novamente os anjos arrependidos e aqueles que têm intenção de voltar para o eterno. Que é por isso que a palavra diz, os falsos profetas iam fazer tanto milagre que fosse possível enganaria até os escolhidos. Que é por isso que montou essas religiões. Por isso que acontece vários milagres lá. E a maioria dos anjos arrependidos, eles caem nesse golpe aí, que é o golpe dos milagres. Vê fazendo milagre, acha que é o eterno. Na realidade não é o eterno. Se você for ler a palavra do eterno, você vai ver que o Satanás ele vai fazer milagres e prodígios. E é isso que está acontecendo nas religiões aí. Então, saia dessas religiões. Porque ali é o engano, ali é a besta. Não seja um desses enganados. Saia de lá. Então, a única chance que o ser humano tem de não ser enganado é voltar para a palavra. É ficar lendo na sua casa, lendo com a sua família e sair fora das religiões. Sair fora de qualquer pessoa que está falando a palavra do Altíssimo, levando para a prosperidade, para as coisas desse mundo, dos rituais religiosos, dos santinhos das igrejas, dos candomblés, das umbanda. Sai desses local. Esses local não salvam ninguém. Quem salva é a palavra do Eterno. Por isso que ele enviou o Filho dele. O Filho dele é a palavra hoje. Através da palavra, nós voltamos para o Eterno. Todo mundo pegou a palavra do Eterno e escondeu atrás de uma religião. Só é salvo quem for para aquela religião. Assim eles falam. Prendeu a palavra do Eterno dentro das quatro paredes, dentro daquela religião. A palavra de Deus é para todo mundo. É para todo aquele que venha buscar, para ler. Por isso nós estamos aqui no canal Espírito Santo Ministro no Azeite da Lâmpada, para alertar as pessoas, para sair das religiões, que lá o Eterno não está lá. O Eterno está na palavra. Quando você lê a palavra do Eterno, o Eterno vem até você e ele se manifesta a você. Porque as pessoas vão para a religião atrás de buscar o Eterno, mas quem é que pode buscar o Eterno? Onde ele está? Alguém sabe? Tem a altura dele? Então, quando você vem para a palavra dele e começa a obedecer e acreditar, ele se manifesta a você, ele vem para você e começa a falar com você. Porque você está indo lá atrás de um Deus mudo, cego, Satanás. E colocaram uns nomes que é daqueles anjos caídos. É os nomes que a Igreja Católica colocou na palavra do Eterno. Mudou o nome. Essa é a besta, a primeira besta. Ele mudou o nome dos filhos do Eterno e colocou esse nome pagão. É o paganismo. É chamado paganismo, que é o nome daqueles 200 anjos, que é o nome desses santos que as pessoas adoram. Até Jesus aí, ó, não tem nada a ver com a palavra do Eterno. Nunca foi o nome do Filho, nunca foi Jesus. Pesquise. Eu já estou velho, eu lembro da Bíblia da minha avó. O nome era Jesus. Agora, quando vem para o mundo, esse tempo moderno é Jesus. Colocaram já um J aí. Se você pesquisar nas Bíblias antigas, você vai ver lá Jesus. Era a tradução, que na realidade não é nem tradução. Ali é uma invenção. Você não encontra em lugar nenhum esse nome Jesus na língua original lá do Eterno. Esses nomes que colocaram na palavra do Altíssimo são tudo nomes pagãos. São tudo nome, veio lá da Grécia, passou por Roma, que são nomes de anjos caídos. E a Igreja Católica foi tão audaciosa que ele pega uma pessoa aqui, que na realidade aquela pessoa realmente é um anjo caído, só é que ele viveu aqui na Terra aqui, fez coisas boas aqui, morreu, e ele vai lá e canoniza aquela pessoa e coloca o nome lá daquela pessoa como se fosse Deus. E assim por diante. As outras religiões também pegam esses mesmos nomes. Na verdade, eles falam santo. E se você for prestar bem atenção numa coisa,
as pessoas pegam o nome aí de outra religião aí, por exemplo, a católica pegou o nome Jesus, mas todo mundo pegou esse nome. Mas será por quê? Porque todas as religiões pertencem a Lúcifer, pertencem a ele. Então teria de ter esse nome, não colocou outro nome. Esses nomes Paulo, Pedro, João, foi eles que colocaram na palavra do Altíssimo. Eles trocaram o nome. Os anjos caídos que trocaram o nome. Esses nomes que estão na palavra do Eterno, que o povo chama Bíblia, esses nomes não é os nomes originais. Foram os anjos caídos que trocaram os nomes verdadeiros. É o que diz no Apocalipse, que eles blasfemaram do nome do Eterno, blasfemaram do tabernáculo, que o tabernáculo é o filho dele, e dos moradores do céu. Eles trocaram esse nome, os nomes originais. Por isso se expiará a iniquidade de Jacó, e este será todo o fruto de se haver tirado seu pecado, quando ele fizer a todas as pedras do altar, como pedras de cal, feitas em pedaços. Então os bosques e as imagens não poderão ficar em pé. Então quando ele derrubar Satanás, que ele está lá no seu altar, lá querendo ser Deus, e aí onde vem a grande destruição. Mas ele vai primeiro tirar ele do altar. O que é tirar ele do altar? Tirar o poder dele mandar, dele querer governar na marra. Que foi isso que quando o Filho do Eterno veio, tirou ele desse altar, derrubou ele. Agora ele pode subir de novo nesse altar através de quê? Das religiões. Faz uma religião lá que ele monta lá e as pessoas começam a adorar ele se passando por Altíssimo. O caso é assim, a religião é o seguinte, a religião é o homem tentando encontrar o Eterno. É o homem buscando meios e condições de encontrar o Eterno. Mas o caso é o seguinte, não é o homem que encontra o Eterno. Foi o Eterno que veio de encontro ao homem. Foi o Eterno quem trouxe a palavra. O Eterno enviou o seu Filho, Yahushua, o Filho do Eterno. Quando Yahushua veio, Yahushua é a palavra. Então a palavra veio, a palavra está aqui, a palavra está nesse mundo. Mas o anjo caído, ele trouxe as religiões, que é o homem tentando encontrar Deus, que é o homem tentando encontrar o Altíssimo, com suas forças, da sua forma, tentando, querendo. Mas o homem, ele fica tentando encontrar o Eterno, porque ele tem uma sede de encontrar o Eterno. Porque todos nós somos anjos arrependidos que participamos da rebelião no reino do Eterno. Nós somos anjos arrependidos. Então nós temos essa sede de encontrar o Eterno. Essa sede de encontrar o Eterno é porque nós nos arrependemos lá em cima, no reino. Então, quando o Eterno enviou a palavra Yahushua, foi para nos encontrar. Nós, anjos arrependidos, que tem essa sede de encontrar Ele. Então, esse vazio na nossa alma, esse buraco no nosso coração, que nada preenche, é a sede de encontrar o Eterno, é a sede de voltar para o lar, voltar para o Pai, voltar para casa. Então, quando Yahushua veio nessa terra, que ele morreu na cruz, que ele ressuscitou, que ele deixou a palavra, que veio o Espírito Santo, pela palavra, pelo Espírito Santo, nós somos ensinados pela palavra, pelo Espírito Santo, a voltar para o Eterno. Então, quando nós temos o Espírito Santo e nós temos a palavra do Eterno, nós temos a condição de voltar, o meio de voltar para o Eterno. Então, unicamente a forma de voltar para o Eterno é pela palavra do Eterno, pelo Espírito Santo. Então, os anjos caídos e o Lúcifer, o Samael, o anjo caído, o causador da rebelião, ele morreu. E os anjos que acompanharam ele na rebelião e não se arrependeram lá em cima também morreu. Porque o Lúcifer não se arrependeu lá em cima, então ele morreu. Pelo fato dele ter morrido com os anjos que caíram com ele, então qual foi o caso da morte
dos anjos lá em cima, não ter arrependido, quando o Eterno chamou todos para um concerto, para acabar com a rebelião e voltar a paz no reino, e todos se arrependerem da rebeldia, nós que os canais se dirigem chamando anjos arrependidos, é porque o nosso arrependimento foi no reino do Eterno. Nós nos arrependemos de ter se rebelado contra o nosso Pai. Então o anjo Samael, lá com a sua terça parte, que não se arrependeram, então eles morreram, eles são a morte. Quando o nosso Pai fez lá o jardim do Éden e colocou Adão e Eva, e nós iríamos nascer através de Adão e Eva no jardim. O Samael, a morte, o anjo caído da rebelião, foi lá e matou Adão e Eva, quando disse para eles que se eles comessem daquela árvore, eles não morreriam, porque o nosso Pai estava mentindo. Vocês todos conhecem aquela história do jardim, da morte de Adão e Eva. Então aquele jardim seria a nossa morada eterna. Nós moraríamos com Adão e Eva, nossos pais, para sempre. E eles, que morreram à morte, seriam lançados no lago de fogo, que é o local dos mortos. E nós não seríamos afetados por essa situação a qual nós nos encontramos nessa terra. Então, por causa da morte de Adão e Eva, que comeram lá a árvore da ciência do bem e do mal, que representava o reino do anjo caído, que no canal inteirinho já o Espírito Santo Ministro está explicando várias vezes a questão da árvore da ciência do bem e do mal. Então, quando eles comeram e escolheram o reino da ciência do bem e do mal, eles foram expulsos do jardim, vieram para essa terra, que essa terra estava pela metade, não estava terminada. Porque os planos do Eterno era depois que Adão e Eva escolhessem o reino do bem, que é o reino do Eterno, onde também tinha uma árvore, a árvore do bem. Eles escolhessem o reino do bem, então o Pai estabeleceria aqui para Adão e Eva e seus filhos essa terra. Mas por causa da morte dos dois, eles desceram para essa terra. E aqui foi montado o reino da ciência do bem e do mal. Então, o que o Eterno está tratando com isso? O Eterno está trazendo esse conhecimento para todos os anjos arrependidos, que aqui nesse mundo só existe o anjo caído de Samael, não existe de forma visível, espiritualmente falando, o anjo Samael e os anjos que caíram com ele, no comando, no domínio desse mundo. E o que o Eterno quer avisar para todos vocês, que vocês, anjo arrependido, estão no domínio desses anjos caídos, no comando, no controle e no poder deles. Como eles são a morte, o Eterno vai vir tratar com eles e acabar com o reino deles e mandar eles para o lago de fogo, que é a segunda morte, a qual eles já estão mortos, mas ainda não foram lançados no lago de fogo. Então, eles estão nesse mundo ainda, nos corpos de vocês, anjos arrependidos. E também tem os anjos caídos que nascem em corpos de carne, estão vivos caminhando nessa terra, que eles estão no controle, no domínio e no poder. O que eles fizeram para perder os anjos arrependidos? Eles ocultaram a palavra do Eterno. Eles ocultaram os nomes verdadeiros dos discípulos. Eles ocultaram o nome verdadeiro de Yahushua. E eles manipularam a palavra, cortando em capítulo e versículo e colocando livro sobre livro. E eles montaram uma religião para a palavra do Eterno. E a palavra do Eterno ficou confinada a uma religião, aonde só é salvo se estiver nessa religião. Se não estiver nessa religião, você não tem compromisso com a salvação, com a vida eterna. Então, o que é que o Espírito Santo está querendo dizer a vocês? As religiões do mundo, o Deus é o anjo caído Samael.
E os anjos que vieram juntar com as filhas de Caim, vieram casar com as filhas de Caim. Esses são os deuses a quem vocês servem. Esses são os deuses das religiões. E esses santos da Igreja Católica são pessoas que morrem e eles santificam. O Espírito Santo quer dizer a vocês que o Eterno quer abrir os olhos de vocês, iluminar a mente de vocês, falar a verdade para vocês, para que vocês tenham uma escolha, para que vocês tenham uma chance, para que vocês tenham uma oportunidade de escolher voltar para o Eterno, voltar para a palavra. Hoje, o Espírito Santo apresenta a palavra que já estava aqui, mas esses dois canais, o Espírito Santo ministra e o azeite na lâmpada. Vocês unicamente precisam voltar para a palavra, voltar para a palavra que eles colocaram o nome Bíblia. Vim ler a Bíblia. O Eterno só quer que vocês façam isso. Venham ler a Bíblia. Anjos arrependidos, o recado é para vocês, o chamado é para vocês. Vocês estão debaixo do poder, da autoridade, do domínio dos anjos caídos e de Lúcifer, o anjo causador da rebelião. E eles criaram as religiões, eles trouxeram as religiões para confinar vocês a uma religião, a servir a um demônio como Deus. E vários demônios como deuses, porque tem religiões que são vários deuses, cultuam vários deuses. O que o Espírito Santo diz a vocês? Anjos arrependidos, esse domínio acabou, esse comando acabou, esse poder deles sobre vocês acabou, porque o Eterno veio para falar a verdade, para convidar vocês de volta para o reino do Eterno, porque Yahushua veio morrer exatamente para resgatar vocês, para levar vocês de volta para o reino do Eterno. Então, como a irmã já tinha falado, que a religião é o homem tentando encontrar o Altíssimo. Não é o homem tentando encontrar o Altíssimo. É o anjo caído, ensinando a vocês a encontrar Ele, porque Ele é o Deus desse mundo. Porque o Altíssimo, Ele veio. A palavra foi o Altíssimo que veio. Então não é o homem que vai até o Eterno, foi o Eterno quem veio. A salvação é impossível ao homem, mas possível ao Eterno. Então foi o Eterno quem veio, foi o Eterno quem trouxe a palavra. A palavra é a vida eterna, a palavra é a salvação. E Yahushua é a revelação do único Deus. Quando você aceita Yahushua como seu Salvador, seu Libertador, você aceita o único Deus. Você aceita voltar para o único Deus. Você aceita a sua salvação, você aceita a sua vida eterna. Você aceita voltar para o reino, você se reconcilia com o Eterno. Então, por isso, o anjo Samael, ele criou as religiões, que é o homem tentando encontrar o Eterno. Não é o Eterno, é tentando encontrar ele. O anjo Samael, ele é o Deus desse mundo. Então, ele criou a religião e deu condições a vocês de buscar ele. Então, quando vocês estão buscando esse Deus que vocês têm representado em imagens de escultura, qualquer tipo de imagem, qualquer condição que represente um Deus na vida de vocês, ou na casa de vocês, ou dentro no entendimento de vocês, esse Deus é Samael, é o anjo caído, o anjo rebelado, o anjo morto, o rei das trevas. É ele que vocês estão buscando, é ele que vocês estão cultuando, porque ele mesmo deu condições a vocês, entendimento a vocês, como vocês buscar ele. Porque o Eterno
Nunca, jamais vocês teriam condição de buscar ele ou de encontrar ele. Foi ele que veio. Foi ele que deixou o seu reino, deixou a sua glória, deixou o seu trono. Foi ele que veio, o eterno, nesse mundo. E Yahushua é a revelação do eterno, único Deus. E por que ele veio? Porque vocês são filho dele. Vocês são a criação dele. Ele criou vocês no reino dele. Se não fosse a rebelião, vocês não estariam nessa terra. Vocês não teriam nascido aqui. Vocês nem conheceriam esse mundo. Vocês nem saberiam que esse mundo existe. Vocês estariam no jardim com seus pais, Adão e Eva. Então o que o Espírito Santo diz a vocês? Abandone Samael. Abandone os demônios que vocês têm representados como deuses através de imagens de escultura ou qualquer tipo de veneração, qualquer tipo de ritual, qualquer tipo de condição que vocês venerem algum deus. Abandone, saia dos anjos caídos, saia do anjo Samael, saia. Unicamente o que pertence ao eterno nesse mundo é a palavra dele. Fora a palavra do eterno, tudo é o anjo caído. Tudo é imundo, tudo é sujo, tudo é impuro. Quando a palavra diz que o entendimento desse mundo é animal, terreno e diabólico, é dele, do anjo caído Samael. Então tudo que vocês aprendem nesse mundo, tudo, não tem nada, é tudo que vocês aprendem nesse mundo, fora da palavra do eterno. O livro que vocês chamam Bíblia, tudo que vocês aprendem fora da palavra do eterno, que vocês aprendem nesse mundo, todo o conhecimento de vocês, todo o entendimento de vocês, tudo que vocês conhecem, tudo que vocês sabem, é do anjo caído Samael. Aqui é o reino da ciência do bem e do mal. Vocês não conhecem o eterno, vocês não sabem quem é o eterno, vocês não têm noção. Unicamente vocês estão agora começando a entender quem é o eterno, porque o eterno está se revelando a vocês. O eterno é o pai de vocês, criou vocês um dia na eternidade, no reino dele. É o pai de vocês. O eterno é o pai de vocês, anjo arrependido. O eterno está chamando vocês de volta. Vai acontecer o arrebatamento. E o Eterno está chamando vocês de volta, está alertando vocês, trazendo conhecimento, trazendo a verdade, para que vocês entendam tudo o que aconteceu no reino do Eterno, quando aconteceu a queda do anjo. Então, depois que o arrebatamento acontecer, o Eterno espera que vocês se voltem antes, que vocês se arrependam antes, que vocês lamentem antes, que vocês se tornem a Ele. Tornai-vos a mim com choros e pranto. O Eterno é bondoso. O Eterno conhece um coração quebrantado. O Eterno conhece um coração arrependido. O Eterno conhece. E Ele não despreza um coração arrependido. Ele não despreza um coração contrito. Contrito é arrependido. O Eterno não despreza um coração arrependido. Vocês tão somente têm que se arrepender. O Eterno entende a vida que vocês levaram. O Eterno entende tudo. O Eterno foi ocultado, foi escondido. E Yahushua foi escutado, foi escondido. Pegaram a palavra do Eterno, cortaram em capítulo, versículo, para vocês não serem informados da verdade. E outras revelações seriam para o fim, para o tempo do fim, mas vocês conheceriam o Altíssimo, o único, soberano Criador. Se vocês tivessem se voltado para a palavra, vocês conheceriam o soberano, o Altíssimo, o eterno Criador. O Eterno também entende. O Eterno entende tudo que o anjo caído fez,
como separou vocês do eterno, como afastou vocês do eterno, separou da palavra, afastou da palavra, tirou da palavra e espalhou vocês pelas religiões afora. Mas agora o eterno está aqui se manifestando para falar. E o anjo caído não pode fazer nada, ele não pode impedir, porque é o eterno quem fala, e ele não pode impedir. Agora é tempo de vocês se libertarem, é tempo de vocês ouvir o eterno, ouvir o Pai de vocês, o eterno, que um dia criou todos vocês, ouvir a voz do eterno, aceitar o chamado do eterno, se arrepender do que vocês estão fazendo, seguindo as imagens de escultura, seguindo os deuses das religiões, seguindo os demônios, se passando por deuses na terra, e se voltar para a palavra do eterno, se voltar para o único soberano Criador, único eterno Altíssimo, se voltar para ele e se preparar para o arrebatamento. O eterno não quer deixar vocês para trás. O eterno não quer que vocês fiquem para trás. Não quer que vocês sejam deixados. Unicamente o eterno quer que vocês voltem para casa. Voltem com o Espírito Santo. O Espírito Santo deseja levar todos vocês de volta. É disso que se trata. O Espírito Santo ministra e o azeite na lâmpada. É o Espírito Santo falar a verdade a vocês, libertar todos vocês das religiões, das imagens de escultura, dos deuses falsos, dos demônios, do anjo caído Lúcifer, do Deus desse mundo Lúcifer e dos deuses desse mundo, os demônios e das religiões. Isso o Eterno trata com os anjos arrependidos, unicamente com os anjos arrependidos, para vocês se prepararem. Sair debaixo do jugo do homem, da autoridade do homem, do poder do homem, do controle do homem, do domínio do homem. Vocês não precisam mais deles. Antes do Eterno, vocês estavam enganados. Vocês não conheciam a verdade. Vocês não tinham a verdade. Vocês não tinham opção. Vocês não tinham opção. Vocês não tinham escolha. O Eterno entende. Entende tudo. Entende tudo. É por isso que o Eterno fala com vocês dessa forma. Pelo entendimento que entende tudo que vocês passaram. Como vocês foram levados para as religiões. E o que os anjos caídos e os demônios e o anjo caído Lúcifer fez com vocês. Para afastar vocês do Eterno. Com um único propósito e desejo. Levar vocês para o lago de fogo. Porque depois que aconteceu o arrebatamento, alguns que ficarem vai ter que dar a vida para ser salvo, morrer pelo nome de Yahushua. E depois de Yahushua vem nas nuvens e acabou esse mundo. Acabou essa terra, acabou. Esse mundo será eliminado. Esse mundo acabou. Vai ser lançado no lago de fogo. É isso que o Eterno avisa a vocês. Esse mundo vai ser lançado no lago de fogo. E vocês podem ter certeza que o calor que vocês vão começar a sentir é o lago de fogo subindo. Porque o lago de fogo vai cobrir a terra. E serão lançados todos no lago de fogo. Mas o Eterno não quer que vocês sejam lançados no lago de fogo, anjos arrependidos. O lago de fogo são para os que morreram, não se arrependeram lá no reino do Eterno. Eles são a morte, eles morreram. Então eles serão lançados no lago de fogo. O lago de fogo é para eles. Por que o Eterno está falando com vocês, anjos arrependidos? Porque o Eterno não quer lançar vocês também no lago de fogo. Vai ser uma eternidade queimando no lago de fogo. O Eterno não é mau. O Eterno não é ruim. Não criou o lago de fogo para vocês. Criou para os que morreram. Vocês não são obrigados a morrer. Vocês não são obrigados a serem lançados lá. O Espírito Santo está aqui exatamente para isso. Para vocês se voltarem para a palavra e o Espírito Santo encontrar vocês, limpar vocês e preparar vocês para o arrebatamento.
É disso que se trata. Então o aviso que o Eterno está dando é para vocês não ir para o lago de fogo, e vir para os 2 canais do Espírito Santo, e vir para a palavra, para vocês poderem subir no arrebatamento. Olha, vocês escutem uma coisa, vai ser a última chamada, porque depois que terminar esse trabalho do Espírito Santo, vocês não queiram ficar na terra para saber o que aconteceu. É melhor vocês querer subir.